queria fazer uma pergunta aqui, Miguel. Assim, eu já trabalhei em muitas empresas com programas, né, de loyalty, de fidelidade, mas eu queria até, não sei se eu vou usar essa expressão, simplificar, digamos assim, um exemplo para quem estiver acompanhando. Eu vejo muitos programas assim, a tia do açaí que vende, por exemplo, que vende lá 10 açaí, o 11º sai de É graça, de graça. ou, não sei, o rapaz da pipoca faz algum, na próxima eu coloco um docinho a mais na pipoca, sabe? Eu vejo muitas empresas criando esses programas. Eu sei que é o negócio da MM12, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Eu criei minha empresa aqui, abri minha barraquinha de cachorro-quente e quero criar um programa de fidelidade. Eu vejo muitas empresas criando programas que dão prejuízo para a empresa e não trazem um benefício real para o cliente. Ou ao contrário, quem olha ali, olha, pô, isso aí só é bom para a empresa, não tem nada de legal para mim aí. Sabe? E às vezes tem um terceiro ponto que eu acho que é até pior. Tem um programa muito legal, mas que não consegue explicar isso para quem acompanha, sabe? Criei minha empresa agora, Miguel. Por onde eu começo para criar esse programa bom para a empresa, bom para o cliente e que eu saiba explicar, não fique difícil, sabe? Maravilhoso. E que fique claro, a gente não bateu papo sobre isso antes. A gente falou que era totalmente de improviso e tá ótimo para mim. A pergunta é maravilhosa, porque eu já escutei ela algumas vezes no mercado, tá? E eu vou voltar um pouquinho no papo. Lembra que eu falei, quando a gente começou, foi por uma oportunidade que a gente via, né? E a gente viu um gap de mercado que tinha algumas questões que não eram atendidas, né? Uma dessas questões era a customização. O que eu quero dizer com customização? Tá? Existem N plataformas de fidelidade no mercado, o que a gente chama de plug and play. Né? O cara desenvolveu um sistema SaaS, né? Onde você faz uma API, junta nesse sistema e ele promete que vai resolver todos os seus problemas. Só que você não pode mudar nada naquela plataforma porque é plug and play. Ele vai te cobrar pouco, vai ser baratinho, mas é, é uma plataforma pronta. Tá? Existem N, milhares dessas plataformas. A gente não acredita nesse modelo. A gente não acredita em uma solução pronta de mercado que resolva o problema de todo mundo. A gente entende que empresas são igual pessoas, cara. É igual organismo vivo. Então, assim como você, Renato, tem suas necessidades individuais, tem suas dores, tem suas dificuldades, as empresas idem. Né? Então, para começar, você precisa entender essas dores, você precisa entender essas necessidades, você precisa conversar a fundo com quem está lá do outro lado da mesa. E aí, de novo, como eu tive do outro lado da mesa durante muito tempo, não só eu, mas todos os meus sócios passaram por grandes empresas, a gente tem mais facilidade no entendimento dessas dores. E aí cada empresa, por mais que seja, às vezes, no mesmo segmento, as dores são diferentes, né? São dores super específicas. E aí, em cima dessas dores específicas, você monta uma mecânica para endereçar aquela dor e fazer com que o programa, como você mesmo falou, seja, primeira coisa, simples, ele precisa ser fácil de entender, né? Porque senão ninguém participa. Ele precisa ter valor. Então, você, Renato, se é um participante de um programa de fidelidade, precisa olhar para aquilo e falar assim, porra, esse negócio aí me move. Isso aqui realmente tem valor para mim. Tá? Então, precisa ter valor. Ele precisa conversar com você. Então, para quem é o público? É para um trocador de óleo, por exemplo, ou é para um dono de ótica? Tá? Pensando no mundo de óculos e armações. São públicos completamente distintos. O trocador de óleo é um cara super simples. Eu não posso me comunicar com esse cara da mesma forma que eu me comunico com um dono de uma ótica. Então, entender também o como me comunicar ali faz toda a diferença. Então, é isso, é entender a fundo as necessidades, dores e como eu me comunico com esse pessoal para ver o que eu preciso fazer para mover esse cara para frente. E aí, obviamente, atingir os objetivos e mensurar esses objetivos, né? Não à toa que hoje as pessoas falam que dados é o novo petróleo, né? E eu concordo totalmente, assim, eu acho que quanto mais dado a gente tiver na mão, e isso é uma coisa que a gente, dentro de casa, busca muito,
o desenvolvimento do lado de dados, né? Ou seja, de obter cada vez mais informações para transformar essas ações, esses dados em insights esses que gerem ações e que aumentem ainda mais o resultado dessas empresas. Tá? É mais ou menos por aí. Se você permite mais uma pergunta, olha, a gente já está aqui quase 1 hora, a gente tem umas perguntas tradicionais aqui de encerramento, mas Mete bronca. eu quero fazer mais uma pergunta assim, e de novo, vai parecer até que combinamos aqui previamente, mas é uma pergunta assim que eu pergunto o que eu penso, vou acompanhando aqui na conversa, sabe? Hoje você sua empresa tem quase 100 colaboradores, por volta de 100 colaboradores, e toda a sua resposta parece até que você desenhou um mercado de, digamos, fidelidade para mim, assim, sabe o que eu vejo? O que me faz muito sentido é, assim, toda a resposta faz sentido. Entender as dores do cliente, da empresa. Mas eu me pergunto, como... Aí eu pergunto até como empreendedor e como, digamos, um cliente. Como escalar isso? Assim, ser tão... Olhar tanto para o cliente, tendo que ter a visão também de escalar, sabe? Tanto como empresa e como empreendedor também, sabe? Muito bom. Vamos lá. Uma das grandes referências da minha vida é Warren Buffett. Tá? Acho que você já deve ter ouvido falar, obviamente, todo mundo já ouviu falar. E Warren Buffett ele tem uma coisa que o fundo dele, por exemplo, ele cresce 20% ao ano. Tá? Nem de perto um dos melhores fundos no mercado em termos de crescimento anual. Tá? Mas ele cresce todo ano 20%. Todo ano há milhares de anos. Quando a gente criou a MM12, a gente tinha muito isso na cabeça. A gente costuma brincar que a gente não tem cabeça de startup. A gente, desde o primeiro momento, tinha que dar dinheiro, porque não tinha dinheiro para investir, a gente não buscou investidor. Aliás, isso é algo importante de ser dito. A MM12, a gente nunca botou 1 centavo de investimento desde o início dela, T0. Então, foi algo muito com conhecimento do que a gente tinha e fazendo isso rodar na prática. E, de novo, tinha que dar dinheiro desde T0. Então, ela é uma empresa lucrativa desde o primeiro momento. Tá? Então, cara, a gente sempre teve na cabeça que é melhor a gente crescer sempre, mesmo que seja pouco, do que querer crescer muito e rápido, porque a chance de se dar mal é enorme. Então, eu acho que quando a gente fala, e aí essa palavra é uma palavra muito hypada, né? Escalonamento, né? Todo mundo quer saber de escalonamento, como é que você escalona e etc. Claro, existem ferramentas hoje em dia que a gente consegue escalonar o business de alguma forma, tá? Mas para alguns tipos de segmento, para alguns tipos de situação, não é o nosso core, continua não sendo. E eu hoje consegui desenvolver modularidades que eu brinco como se fosse um Lego e que isso me traz velocidade também, né? Então eu consigo, de forma modular, ir personalizando e customizando meus programas sem que eu tenha que construir tijolo a tijolo de uma forma que leve muito tempo de desenvolvimento, tá? Mas essa é uma ótima pergunta, cara, porque a gente sempre teve isso na cabeça. Vamos crescer sempre. É igual o velhinho lá, de Omar. A gente cresce ano após ano. A gente nunca teve um drop de faturamento ano contra ano. A gente todo ano cresce. Só que eu não preciso crescer 200% de um ano para o outro. Se eu crescer 15, 20, tá legal, mas sustentável. De forma com que eu consiga garantir a sustentabilidade, porque hoje eu tenho N clientes, um monte de clientes, né? E às vezes um problema num cliente muito grande pode afetar outros clientes, né? Então isso é algo que a gente se preocupa o tempo todo para a gente ter a sustentabilidade e a responsabilidade financeira, principalmente para garantir esse crescimento sustentável e essa manutenção do business, obviamente, a perder de vista. Mas, de novo, assim, eu acho que essa resposta é muito, muito legal, Miguel, que eu vejo muitas nesse regime de startups, né? Empresas que crescem muito em pouco tempo e logo depois, digamos, infelizmente, acabam fechando ali a empresa. E principalmente, assim, depois de estar no ponto da sua empresa, por exemplo,
é uma responsabilidade grande também, né? Não somente com os clientes, mas com os colaboradores e com quem vive. Passa a depender daquela responsabilidade, né, de crescer de forma desorganizada, né, meu? Total. Total. E eu acho que é um recado que fica para os contratantes sempre, né? Conheçam as empresas que estão sendo contratadas, né? Quem é esse fornecedor? Esse cara é um cara que tem um crescimento sustentável? É um cara que tem risco dele sumir do dia para a noite? Como é que é a base de cliente dele? Ele tem um monte de processo? Então, é importante você entender com quem você está trabalhando. Porque senão, cara, o risco de não dar certo futuramente é enorme. Tá? E aí, curtiu esse trecho do nosso Profissão Mundo? Bem legal, né? Quero compartilhar com você, se você que acompanha o nosso podcast na intenção de crescer na carreira, mudar de carreira, quem sabe, no empreendedorismo, e quer encontrar uma renda extra ou que possa se transformar numa renda principal, e enxerga o mercado digital, o marketing digital como uma possibilidade, no primeiro link da descrição, estou deixando um super curso, uma formação, para você começar a ganhar sua renda extra, criar o seu conteúdo, o seu podcast, e trabalhar para uma empresa, e quem sabe se transformar uma futura renda extra aí principal, excelente renda extra, tá? Tá aqui no primeiro link da descrição.